Awa o choro nile. Shonsho obe. Shonsho obe. Odara coloriejo. Larui. Shonsho obe. Odara. É isso, né, velho? Chegamos. Rapaz, assim, com muito, muito, muito prazer, assim, enorme prazer. Eu acho que deve ter, presencialmente, eu acho que deve ter uns 10 anos ou mais que a gente não se vê. É. E eu tô muito feliz de poder contar com a sua generosidade de eu ter dito, velho, e aí, rola de fazer uma entrevista e você fala assim, velho, marca aí o dia. Eu acho que a gente vê muito o que a gente deixa pelo caminho, muito por quem cola na sua, Sim, sim. né? Então hoje eu tô aqui com o Luigi. Luigi tem nome artístico, Luigi? Meu nome já nasci com o nome artístico, Luigi Prince. Luigi Prince. Porque não é do Prince da música? Não, não. Ah, eu ia fazer como piada, eu falei assim, mas é Mas Prince mesmo. tudo faz essa piada. Então hoje eu tô aqui com o Luigi Prince, que fez licenciatura em teatro, a gente se Isso. conheceu na escola de teatro. Exatamente. Bom, melhor do que eu falar sobre você, melhor você falar, né, velho? Então fica à vontade, Luigi. Meu nome é Luigi Prince, né? Araújo de Oliveira Bispo, né? Só Luigi Prince. Entrei na escola de teatro em 2009, e antes já vim do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, em 2007. Aí do Liceu passei pela CIA, Axé do Teatro 18, 2008, 2009 e entro na escola de teatro da UFPA. E aí lá eu começo minha vida acadêmica, artística. Artística Jogando, acadêmica. Me jogando e conhecendo um pouco mais esse universo, né? Que naquela época eu acho que foi um processo muito libertador para mim enquanto pessoa. Sabe? A arte, tem um cara lá em Alagoinhas que ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz assim, a arte é a única coisa que te liberta por dentro. Porque como é o nome dele é Rock Lázaro. Eu vivo citando ele porque eu acho que é uma das frases que mais define. Ele sempre falou isso, Nando. Ele também é policial. Uhum. E aí ele tava para se aposentar e ele falou assim, Nando, a arte me salvou 2 vezes. Uma, quando eu era adolescente e estava completamente perdido, sem saber o que fazer. Uhum. E aí o teatro apareceu para mim como uma oportunidade de me conhecer e me libertou por dentro, porque me apresentou tantos mundos que ali eu comecei a me conhecer. E depois, quando eu estava perto de me aposentar, naquele desestímulo, você achando que a vida tá meio que já foi, já deu, e aí ele adentra pra arte, começa a escrever, e aí ele fala, a arte me salva, me salva, porque assim, não é uma questão de vida ou morte, a morte física, é a morte você tá vivo e não tá vivendo, né, velho? Salva mesmo, ela salva. Ela me salva dentro da polícia, de certa forma, também, né? Você não falou, você é policial, vamos contextualizar. Policial também, sou policial também. Uhum. E aí a polícia me chama em 2011, no fim do 6º semestre. E aí eu tranco a faculdade, vou pro curso de formação e formo. E aí começa todo o processo, né? Você passa pro estágio, aí fui direcionado para a base comunitária de Tinga. Porque durante esse período tinha uma política mais forte de policiamento comunitário. Era uma vertente que estava muito presente, né? São Paulo já tinha muitas coisas positivas. E então começou esse intercâmbio entre a polícia de São Paulo e a polícia da Bahia, e tinha também o programa Pacto pela Vida, né, que tinha justamente a intenção de reduzir os crimes violentos na Bahia, na verdade, né? Então o policiamento comunitário surge com essa intenção, né, de aproximar a sociedade da polícia, porque sempre existiu esse distanciamento. Né? Hoje também a gente encontra, né? Mas eu acho que a gente avançou em certos pontos. Avançamos em certos pontos. Então, assim, durante esse período de policiamento comunitário, que é um modelo copiado do policiamento comunitário japonês, a polícia de São Paulo traz isso do Japão, a Bahia pega de São Paulo e também envia policiais para o Japão para entender como é que funciona esse sistema. E aí esse período de 2011 é a efervescência do policiamento comunitário, velho. Aí tem a base do Calabar, tem a base do Nordeste, aí tem de Tinga, tem a base de Bairro da Paz, aí inaugura várias outras bases no interior da Bahia. Então, assim, era o
era assim, o carro-chefe da polícia naquele momento, entendeu? E como é que. Agora você já começou por aí, vamos por aí. E como é que essa relação se dá? Porque assim, a gente tem vários estereótipos de como se daria, principalmente nesse panorama, né? Policial e. Polícia e artista. Uhum, Como se. Até então, o preconceito é de que são coisas díspares, né? uhum, Quase que opostas. Mas e aí, como é que é esse aluno? Eu lhe conheci como aluno. uhum, Um anjo, né? sim. Uma benção. Uma benção. É sério, filho. Meu Deus. Quando vinha o Trio Ternura, eu falava, É. velho, que teve uns espetáculos que eu assisti no Martim Gonçalves assim, que eu falava, velho, o Trio Ternura eu tinha que ter assistido pra dar real aqui, velho. É. Mas e aí, como é que é essa coisa do... Você vem do liceu, eu não sabia, inclusive, liceu. você é remanescente daquela turma de Mafuz, Não, da galera do Cuidar Bem de Mim, não. você é o Wendel, Eu Adriano? sou aluno de Elane Cardim e André Mustafa. Hum, Não sei se você conheceu o André Mustafa. eu conheci a Cardim, Elane Cardim. Elane Cardim foi minha professora lá. que depois passa a ser professora da universidade. Sim, futuramente. Agora, né, recentemente. Quando eu tava lá, ela não era ainda, não. Eu acho que ela Não. entrou ali por 2015, Isso. 2000, alguma coisa assim. Mas foi um momento, assim, também muito libertador também, né? Ali o liceu pra mim, era a referência de processo artístico e de arte como um processo de libertação do indivíduo ali. E o liceu era incrível. E como é que é essa... adentrar na polícia e vir com essa relação artística? Como é que é isso? Primeiro momento isso não acontece. Porque primeiramente a formação dentro da polícia, ela é... Eu não sei agora como é que tá, porque eu não posso falar, mas eu acredito que tenha reduzido um pouco mais. Então, isso é um treinamento militar, não é? Sim. Apesar de você ser um militar que vai se relacionar com pessoas. Uhum. Mas ele é um treinamento militar. E militar tá com guerra. E guerra é guerra. Então, assim... Então, existe um treinamento, de fato, muito rigoroso e que você meio que enrijece. Não tem como. Poucos vão conseguir sair ileso, sim, desse processo. Uhum. E eu não saí ileso, né? É um processo onde você precisa ser duro, precisa ser forte, enfim. Então você sai dali um pouco imerso de tudo aquilo que você viveu. Então você sai, como a gente chama na polícia, você sai vibrando. Vibrão? Sai vibrando, sai vibrando. Então, nesse primeiro momento, eu não tinha conexão ainda com polícia e arte. Uhum. Eu fui na área, e quando eu chego na base de Tinga, que tem esse policiamento comunitário, eu tava na área, fiquei na área lá, na área, quando a gente chama, operando na área, né? Uhum. Não em serviço comunitário diretamente, apesar de ter as patrulhas comunitárias, que era um patrulhão que saía, entrava em contato com o comerciante para saber como é que tava aquela área. Eu ainda não estava diretamente nos projetos. Aí uma amiga minha, a Veline, que é uma PFEM hoje, é minha amiga também, e ela falou, vem cá, por que você não sai da área e traz um projeto pra cá? Eu falei, que nada, você fala, a polícia dando projeto, esse negócio de polícia não. Ela, não, repense e tal. Aí eu pensei, ela escreve um projeto, aí eu escrevi um projeto de iniciação teatral, que era o Junto e Misturado, Vidas em Cena, na verdade. Uhum. Aí escrevi um projeto de iniciação teatral, que era uma parceria da base com as escolas públicas. Eu ia nas escolas públicas, a base me emprestava para as escolas públicas para eu dar aula de iniciação teatral. E aí, beleza, aí rolou. Aí eu fui com um colégio chamado Santa Júlia de lá, comecei a dar aula de iniciação teatral, fumando, 2 anos. Aí eu saí desse colégio, fui para outro colégio, não, pera. Mas isso você sai completamente do campo ou... Saio do campo. Completamente. Saio da área. Que é da área, né? Sim, Saio da área. E vou focar em policiamento comunitário agora. Aí saio da área, aí começo despretensiosamente dando aula de iniciação teatral. Aí dei 1 ano, dei 2 anos, aí quando chegou no 3º ano, me falou, professor, eu quero mais que isso. Eles queriam mais, então assim, eu peguei e falei assim, vocês querem? Então vamos focar. Aí peguei um espetáculo chamado Arena contra Zumbi. Sim, sim. Fiz uma releitura que virou Zambi. E aí, velho, é aquele processo de libertação que só a arte faz.
E aí eu fiz uma releitura onde peguei um pouco de aprendi um pouco com, né, o que a galera fazia muito na outra companhia, um lance de teatro Documentário. documentário que era um lance meio, você não sabia se aquilo é de fato o ator falando, ou se era um relato dele, ou se fazia parte da cena. Então eu fiz um diálogo entre o momento que eles estavam vivendo com o espetáculo, fiz um cruzamento, e surgiu o espetáculo Zambique, e assim, aí foram frutos e frutos e frutos. A gente foi pro Fenatifes, foi pro Feto em Belo Horizonte, foi pro FETEG em Belo Horizonte também, em Guaranésia. A gente fez o Festac, a gente fez espetáculo pra caramba. Concorreu ao espetáculo Braskem do Interior. Aí depois de Zambi, que eu digo que é o ponto inicial. E você que dirigiu? Eu que dirigi. Que foi o pontapé inicial. A gente montou outro espetáculo, a Rede Memórias Compartilhadas, que aí já foi. Aí tive uma aluna que foi indicada ao Prêmio Braskem em Revelação. Aí depois eu montei Tati Búfala, junto com o grupo de teatro da polícia, que também foi indicado ao Braskem. Então, assim, foi acontecendo. Foi coisa, né, velho? Foi. E isso aconteceu por 7 anos. E, tipo assim, aluna minha que chegou com 12 anos lá. E hoje tá na escola de teatro. Pô, entendeu? Que A massa. aluna minha mesmo que tá na escola de teatro Nathalie, ela chegou pra mim assim, professor, eu vou sair do teatro. Eu falei, por quê? Porque minha prima estuda à tarde e eu quero estudar à tarde e o teatro é à tarde. Eu falei, você não vai sair do teatro, não. Isso ela tá fazendo bacharelado. Hoje ela tá fazendo, não, hoje ela faz licenciatura. Uhum. E aí eu falei, você não vai sair, porque não tem lógica isso. Ela não, eu falei, eu vou falar com sua mãe. Então assim, tinha uma relação muito boa com os pais, com a escola e com o aluno. Então funcionava, velho, de forma fluida, entendeu? Orgânica, né? Orgânica, era incrível, velho, é incrível, mas foi um momento iluminado, assim, velho. Eu falo com muita paixão disso. Então assim, foi tão emocionante receber você aqui que eu acabei não trazendo qual é o panorama do que te traz aqui. Que a gente conversou um pouco aqui nos bastidores, mas a grande questão agora é a seguinte. O nome do projeto é Legbafo, Território Afrocênico de Celebração Negra. O que a gente pretende, nesse momento que a gente está fazendo, é substanciar uma pesquisa para virar uma dramaturgia que vai versar sobre negritudes, sobre avanços, sobre subjetividade. Eu acho que não tem como não tem como, nem queremos fugir dessa subjetividade negra. E quais foram os avanços que nós tivemos? A gente já chamou de conquista, já chamou de colheita, já chamamos de várias coisas, porque às vezes tem aquela coisa do quem conquista algo e alguém perde algo, como se fosse essa noção. E aí a gente coloca como colheita ou como avanço, mas a gente sabe que a gente também pode mudar a semântica da palavra, e conquista ser uma coisa bacana também. Conquista, vitória, essas coisas. Então, já se vão 14 anos na Polícia Militar. 14, faço agora dia 2 de agosto. 14 anos na Polícia Militar, 13 anos também de formado. 13 de formado. 13 de formado. E vi com um filho de 14 anos também, né? Não, meu filho tem 18 anos, velho. Ué. Velho, quando eu comecei a fazer teatro, eu já tinha filho, só você ter ideia. É mesmo, velho. Comeu pastel do recreio. Velho, meu filho tem 18 anos. Que mais eu vi você postando esses dias a foto, falei, cara... Não, tem 18, velho. Era uma vida, velho. Então, desde que esse período, tem o quê? Eu vou fazer 19 anos que eu faço teatro. Ele tem 18. Mano, só que... Então, indo por essa vida, o seu filho, você tem um filho, você tem a base comunitária da polícia. polícia. Filha, ela não ficar consigo. Tá. Bom, você tem uma vida, você tem 2 vidas. Né? Já cortei, já, não faço mais não. Não, porque é uma novidade. Fechei a fábrica. É uma novidade atrás da outra, mas fechou o casal, fechou, né? Fechei. Então, assim, tem um filho, uma filha, é um homem negro, policial, artista, bases comunitárias, teatro comunitário, perspectiva de libertação através da arte. Sim, sim. Aí a minha pergunta no que a gente... Eu vou fazer bem ampla, depois a gente vai fechando. O que você... Não sei se você também já parou para pensar nisso. O que você... Esse panorama de pessoa que eu dei aqui consegue ver de avanço para nossa existência, assim? Tá. O meu recorte, ele vai ser dentro da
polícia militar, tá? E da minha vivência enquanto artista, assim. O avanço hoje, principalmente dentro da instituição, né? A gente consegue perceber que cada vez mais porque a Bahia é o estado mais negro acho que da África, fora da África. Assim. É o estado mais negro, que tem mais pessoas negras fora da África. Então, o polícia é negro, o cidadão é negro, todo mundo é negro. Todo mundo é negro. Mas eu percebo que o nível técnico, intelectual, ele vem melhorando com o tempo. E isso interfere justamente na relação entre a polícia e comunidade. Por mais que a gente perceba que talvez tenham mais casos sendo exibidos, ou gritantes, ou truculências, irregularidades, mas elas são cobradas com mais rigor. E cada vez mais o policial negro que está ali entende que a função dele é outra. Não é aquela do combate direto. Ele entende que é uma função de fato social. Por mais que. E você consegue identificar que isso é a partir de um acesso a outras A educações? educação, com toda certeza. Com toda certeza. Se você for fazer uma leitura da Polícia Militar da década de 80, 90, poucos policiais tinham talvez até um ensino médio completo. Hoje em dia, numa sala de soldados, você vai ver pessoas com superior, ou superior incompleto. Sim. Então, o acesso à educação, ele é um pontapé fundamental para esse avanço. Eu acho que não tem outra possibilidade de avançar se não for pela educação. E eu vejo que hoje temos muito mais acesso à educação. Sabe? Seja com as políticas de cota, seja com outros meios de acesso ao ensino superior, ao ensino fundamental, ao ensino básico, subsídios. Eu acho que isso é importante para a gente estar trazendo cada vez mais propriedade, trazendo instrução, conhecimento, formação, perspectivas distintas. Eu acho que a educação ela melhorou em certo ponto nesse sentido de acesso, né, às informações, acesso a coisas que talvez a gente não tinha acesso antigamente. Assim, eu falo por mim, eu formei em escola pública, sou aluno de escola pública, né, também, e eu percebo que hoje os alunos de escola pública têm outro tipo de acesso. Um acesso, eu acredito que muito melhor do que eu tive. Sim. Entendeu? Escola pública virou uma coisa meio qualquer um pode bater, né? Não há quem defenda. Eu como te disse, né, aqui nos bastidores, eu estive na gestão, né, gestão pública e começo, inclusive, pela educação. Quando eu fiz teatro, eu pensei, cara, por que eu fiz bacharelado? Era pra ter feito licenciatura. Porque eu namorava com uma professora de teatro que ela era apaixonada pela licenciatura. Eu falei, cara... E eu tava meio vacilante ainda. Depois eu percebi que cada qual não sei cada qual e dá pra gente viver. Mas a escola pública, ela é de fato nascedouro porque assim, a escola particular, ela tem suas vantagens, mas ela tá montando um mercado de trabalho. Ela tem um foco específico. Estou montando... A escola pública ainda é esse primeiro nascedouro de relações, como é que você se relaciona com a sua comunidade. É o primeiro momento que você sai do seu bairro ali, talvez você tenha mais pessoas, tenha mais particularidades. Exato. Então você vai amadurecendo. E é óbvio, sou fruto da escola pública também, sou fruto da escola pública, da cota, é o combo. Também o combo também. Então a minha percepção de melhora dentro da instituição, que é o ambiente que eu vivo, é esse, pelo acesso à educação, à formação. E enquanto artista também eu percebo que hoje a gente tem mais espaço. Eu acho que as políticas de fortalecimento de valorização do discurso negro, sabe? De você de puxar a responsabilidade para o artista tocar nesse assunto, pra ele... Eu sei que às vezes parece... Eu ultimamente também assisto alguns espetáculos que usam isso como refúgio, talvez não diretamente para provar alguma coisa. A gente às vezes se debruça sobre isso também, porque a gente entende que esse é o caminho também, que se não for por esse caminho também não vai.
Mas, e também que fica um pouco raso às vezes, mas eu também percebo que tem pessoas que são imbuídas de fato, né, e que conhecem aquilo e que conseguem avançar mais. Então, assim, eu vejo, né, a gente ocupando espaços que não ocupávamos a falar há 14 anos atrás, né, talvez, desde o tempo que eu vivo aqui, na Terra. Ou com consciência É, que está vivo, né? mas, assim, eu acho que avançamos. Não como eu acho que poderíamos ter avançado, mas avançamos. Avançamos nesse sentido, mas ainda também vejo muitas deficiências, principalmente eu que moro em favela, eu percebo que, sabe, falta muito aquele cuidado com o ambiente que você vive, existe um certo, não sei, descaso, sabe? Eu falo muito com acúmulo de sujeira na rua, essas questões Sim. de educação que são básicas, né, também, mas eu percebo que também as pessoas não têm acesso com o limite do barulho, essas coisas que incomodam muito, entendeu? E que de fato você encontra geralmente em localidades mais periféricas, geralmente, né? Sim. Geralmente onde parece, eu às vezes olho assim pro meu bairro e falo, parece que não tem limite, velho. Não tem limite, por exemplo, você tá Alguém aqui, pegou o limite o já. cara bota um cone na sua porta pra separar uma vaga de carro. Aí você fala, caramba, velho, a porta é minha, velho, eu passeio, velho. Como é que o cara coloca um cone aqui? Entendeu? Tem essas coisas que você fala, tipo, pô, velho, como é que... Eu acho que a pobreza, ela também é. Ai. Ó que crime. Não é pobreza a palavra, mas eu acho que isso que você está falando é uma cultura. É uma cultura. Exemplo, minha casa sempre foi eu, mas minhas duas irmãs, e minha mãe, e meu pai. Meu pai sempre entre São Paulo e Bahia e tal, mas a gente estava sempre. Então era um sofá. Aí minha mãe sentava com a minha irmã mais velha, eu e minha irmã mais nova sentava no chão. E comia no chão, mas tranquilamente. Tranquilo. Hoje eu moro sozinho. E às vezes eu me vejo comendo no chão, cara, assistindo televisão, porque tem um lugar. Nesse caso, eu estou fazendo uso de uma memória afetiva. Sim. Mas ela também é cultural, porque isso aí tá dentro de mim. Então, assim, esses limites que nunca houveram, inclusive, os limites também são um pouco de exercício de poder, né? E a ausência, talvez, do Estado dentro daquele lugar, entendeu? Eu acho que justamente onde o Estado está mais presente, parece que existe mais controle sobre as coisas. Onde ele não está presente, também as coisas ficam meio... Não tem ninguém aqui, sabe? Vai reclamar pra quem? Entendeu? Então, eu acho que também tem um pouco disso, dessa liberdade que a gente acha que tem quando não tem ninguém observando, sabe? Sim. Tem ninguém observando? É como eu tava vendo, tipo, fazer uma referência eu tava vendo uma matéria agora dizendo que os elétrons se comportam, ou então uma parada nada a ver, mas Sim, não, mas se joga. os elétrons se comportam de forma diferente. Quando ele está sendo observado, ele se comporta de uma forma. Quando o elétron não está sendo observado, ele se comporta o elétron mesmo, do átomo. Sim. Ele se comporta de uma forma diferente também. Então, assim, de acordo com quem está observando, se ele está sendo observado, ele vai estar agitado. Se ele não está observado, ele está calmo, um exemplo, né? Se os elétrons são assim, imagina a gente. Então, se a gente está sendo observado, a gente... pô, tô sendo observado, não, aqui tem um controle, aqui tem uma câmera, fiscalização, agora eu não tô sendo observado. Eu acho que isso também dá essa sensação de liberdade, né? Talvez de fazer. E E o consumo também, ele passa muito por isso também, né? Eu vou... Se eu tenho que ver que você tem que ver que eu tenho. Então, do tipo assim, o meu som, eu não vou comprar um som pra mim. Sim. Tipo assim, eu adoro os graves, né? Sim. Então eu comprei uma caixa potente. Só que pra mim, aqueles graves é um carinho na alma. Só que eu não ligo. Não está distribuindo seus graves por dia. O grave é meu. Aí um dia de festa é uma coisa. Então eu acho também que tem essa costura, esse alinhavam mesmo o que eu mostro, o que eu tenho. São pequenos exercícios, né? Sim. Parece até meio superficial isso que eu tô dizendo assim. Sobre a questão, né, desses comportamentos culturais que às vezes me incomodam de fato, né? Mas ele reflete um pouco na perspectiva das pessoas, sabe?
Sobre de mundo mesmo, perspectiva de mundo mesmo, de que o mundo não é só aquilo ali. Sim, O mundo é muito mais do que aquilo. sim. Se você sair daquele lugar, você vai perceber que é maior do que aquilo. Então eu percebo que a gente ainda, eu falo com o povo preto em si, Sim. a gente ainda fica preso em alguns ciclos, na verdade, que eu acho que não são libertadores. Não sei se você entende. Não, entendo e concordo. Assim, Sim. talvez eu possa estar entendendo pela minha perspectiva, mas eu concordo. Entendeu? Amadureça que eu vou ver se é isso mesmo. Não, eu tô falando esses ciclos que não é. Eu sei que faz parte da cultura, faz parte, né, dali, mas se a gente, eu e você, vivêssemos presos nesse ciclo, eu acho que não estaríamos aqui agora conversando. Sim. Porque é limitador. É limitador você se experimentar com tipo de música só. É limitador você vivenciar um grupo só. É limitador, isso limita a gente, expansão de conhecimento das pessoas. Por isso que eu escuto tudo. Sim. Eu tô falando que até perpassa pela questão cultural mesmo. De se limitar a esses ciclos que não Não vão te expandir. não vão expandir você não vai conseguir alcançar rumos maiores, que a gente tem muito potencial, velho. Muito, Eu muito. tinha alunos que tipo, como eu fui professor também dentro desse processo, eu tinha aluno que já Você nunca chegou a exercer como professor da rede pública, por sim, exemplo? só pelo PIBID no caso. Ah, sim. Fui pelo PIBID, eu dei aula no Odorico Tavares, do Manuel Novaes. Cheguei a dar aula. Sim. Dei aula porque não tinha professor de teatro. Então eu assumia as turmas. Então eu cheguei a dar aula assim nesse período de PIBID. E depois dei aula em algumas escolas particulares, mas foi nesse período assim. Mas depois eu foquei mais nessa parte de projeto. Então falando de conhecimento de mundo mesmo, eu acho que a arte liberta, eu acho que a gente precisa ter acesso à arte. Eu acho que quando eu falo nessa questão de estar preso a esses ciclos, Uhum. que não são libertadores do meu ponto de vista, mas entendo que faz parte da cultura. Não estou falando que você não deva ouvir, mas você deva ouvir também outras coisas, que você deva curtir outras coisas, que você tire seu tempo. Eu sei que a gente, você está falando de pessoa que tem dinheiro ou que não tem dinheiro, que tem acesso financeiro, que não tem, mas eu sei que é difícil quando eu falo. Não estou falando num cenário extremo, é claro, Sim. pelo amor de Deus. Não estou falando de uma família extremamente pobre que não tem. Eu não vou pedir isso porque ele está tentando sempre sobreviver, Sim. sabe? Mas estou falando de pessoas que têm possibilidade de e não se permitem. Falam nesse sentido. Luigi, Entendeu? eu concordo, e talvez o cerne dessa. Eu até vou. O cerne dessa pesquisa, quando eu comecei, e ela não começa hoje, ela começa há muito tempo, talvez na minha infância, quando eu olhava. Minha mãe sempre foi do candomblé, e eu passei a ter problema porque a escola era Moldavam. me podava e tal. Eu falei outro dia, eu nunca tive problemas, eu nunca tive problema de ser uma criança negra. Uhum. Mas eu tinha um problema com religião, porque era demonizada, não era mais tipo, você parece bandido, você parece o demônio. Sim. É pior. Sim. E depois isso foi movimentando, só que quando eu comecei a ver a potência do que isso me oferece enquanto cultura, Uhum. eu comecei a falar assim, não é possível que isso tenha algum dia tenha sido feito, a minha cultura, a minha religiosidade, o meu modo as minhas heranças, Uhum. elas tenham sido tão vilipendiadas. E aí eu começo a fazer o inverso, que é através da educação, que é através do teatro, que é através da arte. Exato. E aí, dentro disso, eu te pergunto ou te provoco, existe uma gama de pessoas que sim, aí a gente vai até ampliar um pouco, né? Que sim podem, já chegaram em algum lugar e ainda não conseguiram sair desse ciclo. Porque o que esse projeto está falando é que a gente precisa celebrar. Uhum. Celebrar as vitórias, as conquistas, Sim, os sim, avanços. sim. Quando a gente não celebra esses avanços, parece que nada mudou. Uhum. E a gente o sistema capitalista coloca um peixinho na sua frente e você vai andando e ele nunca chega. Então, você consegue identificar Pessoas que romperam esse ciclo? Sim, mas que, por exemplo, é como se a gente falasse assim, cara, já que você deu um passo demais, você pode muito mais.
e a gente ainda, tipo, é como se fosse, sabe aquela coisa de frases limitantes? Sei. São ciclos limitantes, né? Você Sei. até passou. Porque não é uma negação da comunidade ou uma negação de onde você veio. Até porque é interessante que você não saia daquele lugar para você mudar também aquele lugar. Mas o lance é, o mundo é muito maior, ele nos pertence. Com certeza. O que a gente faz com isso? Se o mundo é maior, ele nos A gente pertence. vai atrás dele. Eu posso falar com propriedade que vivenciei o rompimento de ciclos. E por isso que digo que é possível. E Uhum. por isso que digo que a arte, a educação, que vai libertar. Todos os meios que eu conheci de rompimento de ciclo foi ou pelo esporte, ou pela arte, ou pela educação. Eu vou me esforçar para tentar pensar em outra forma aqui. Força, né? Porque pra gente ser percebido, a gente tem que ter conhecimento Uhum. sobre alguma coisa. Você não pode nem nunca ter ido à faculdade, cara. Mas se você for o melhor cara que faz rejunte, você tem um conhecimento foda em rejuntar. E alguém vai te reconhecer por isso. E não tem arquiteto no mundo, não tem melhor que engenheiro. você. Foi no rejunte aqui é comigo. Você... Então, assim, eu falo assim, o conhecimento no sentido liberta. Aí quando eu posso citar os meus alunos Uhum. que saíram desse processo e conheceram o mundo, Léo de Jesus, Natália Souza, e hoje eu tenho contato com todos, Clara Mariani, Ianei Sacramento, porque foram pessoas que eu vi aos 12 anos de idade, que não sabiam, não tinham perspectiva que eles poderiam entrar num avião e ir para outro estado. Uhum. E eles foram. O que talvez nunca tivesse passado na cabeça deles. Então, isso é libertador. Você rompe esse ciclo. Isso é um avanço. Isso é motivo de triunfo. Quando eu vou falar vitória. É um Que motivo foda, de velho. triunfo. Sabe? De celebração. Que celebração. Tá? Então, assim, eu ver esses jovens romper esses ciclos, enquanto arte educador, enquanto policial militar, que foi o cara que abraçou o policiamento comunitário como poucos, é como acompanhar a melhor série que existe no mundo. Você fica de espectador só observando o próximo passo que aquele indivíduo vai dar. E você sempre de longe acompanhando. E eu tenho hoje um aluno que está na Turquia dançando. E manda aí, professor, como é que tá? E eu percebo que, tipo assim, poxa, sabe? Caramba, eu nunca pensei que ia vivenciar isso, entendeu? Eu acho que a gente rompe todas as barreiras quando a gente tá aí. A gente celebra todos os dias. E é louco porque é louco e sensacional ao mesmo tempo, que até... Porque a gente tem que lembrar também, e aí é do tipo, a configuração histórica, né? Não é X, Y, Z. A configuração histórica, pronto, vou dar um pragmático aqui. Minha Yalorixá estava no lançamento desse projeto no dia 9 lá na Casa do Benin. Casa do Benin é um museu. Nem conheço, já fiz. Pronto. Pronto. É um museu com as coisas do Benin, dentro da Bahia, quase que uma embaixada cultural. E na frente tem um módulo policial. Sim, chama um posto avançado, é uma viatura, né? Isso. E minha mãe despachando não, né? Comunicando, Exu ali, jogando cachaça. E assim, pra quem olha hoje e tem até um certo fetiche ai, nossa, porque, nossa, que lindo, que bacana, é quase turístico você ver aquela cena, me encantou porque quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, cara, há 40 anos isso seria impossível. Hoje tem um núcleo dentro da Polícia Militar só voltado pra religião, religiosidade. É mesmo. Com certeza. Eu acho que é NAFTA. Eu me esqueci o nome. Mas tem. Mas existe. Tem um núcleo. E aí, em Senhor do Bonfim, eu vi pessoas jogando capoeira do lado da polícia. Então, assim, tem a mão do Estado também, que um dia já pesou. Sim. E já, enfim, foi
foi servil a lógica imposta, Uhum. hoje ela também se relaciona. Então, assim, a liberdade de você ter seu culto. Lógico, minha mãe foi vítima de intolerância religiosa, não só uma vez. Imagino. Mas é isso. Então, assim, celebrar os avanços, entender, tipo. É bom também entender que ele tá na Turquia, mas também é bom entender que você não saiu da sua comunidade, mesmo sendo policial. Você saiu, chegou a sair, não. Ainda não, vai Ainda não. pretender. Não. Eu fico muito feliz, assim, eu moro no Ferroaço, lá em Alagoinhas, Sim. quando eu vou. Tenho minha Sim. casa em Alagoinhas, Você tenho é de Alagoinhas? Eu sou de Alagoinhas. Sabia, não? E aí, quando eu vou pra casa, eu me conecto. É óbvio que a perspectiva muda muito. Sim, sim. Porque você tem que ter assunto, né? Então, Sim. assim, É. não chega um momento que você vai assim, pô, voltei para ver os amigos, até porque aqueles que foram feitos, cada um toma um rumo muito diferente. Sim, sim. Mas se a gente não continuar, não se relacionar, eu acho que a gente abre espaço para. Porque se todo mundo quer sair daquele lugar, quem é que fica, né? Sim, sim. Quando eu fiz vestibular, que eu passei, eu fiz faculdade, fiz o intercâmbio, voltei para Lagoinhas. Uhum. E aí, meu filho, o que eu escutei de você é louco. Mas eu me coloquei um compromisso. Uhum. Talvez seja o mesmo compromisso que você enxergou quando você passou a fazer os projetos. Sim, sim, eu tinha uma missão ali. É. Eu tinha uma missão. Falando de missão. Tinha um objetivo, eu acho que o que freia isso é a pandemia. A pandemia freou tudo. A gente não sabe ainda o que é o mundo pós-pandêmico, né, Então velho? freou. A pandemia foi um banho de água fria nesse processo tão potente, né? E voltando um pouco mais, você me falou sobre é, é, celebrar. Cara, eu sou do Palmiúdo, né? Bairro periférico aqui de Salvador. Moro lá até hoje. Mas não exatamente no mesmo lugar, mas eu continuo morando no Palmiúdo. Eu tenho um ciclo de amizade que eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte. Por quê? Porque a gente sempre se permitiu a experimentar. Uhum. Velho, eu não sabia de nada, mas a gente tinha acesso a RPG, não sei se você conhece o RPG. Conheço. Que é um processo de libertação também, um jogo de interpretação de personagem. Eu tinha acesso à música, tinha acesso mesmo com a fita, tinha acesso a ouvir Legião, eu tinha acesso a ouvir bandas de rock alternativa, Sim. eu tinha acesso a outras coisas onde ali poucas pessoas tinham acesso. Por mais que eu não tivesse dinheiro, mas eu tinha acesso à cultura, Uhum. literalmente falando. Sim. Então, assim, hoje meus amigos, todos eles são servidores públicos. E todos, a maioria deles, né? Todos são pretos, pardos. E, tipo, quando a gente tá junto, a gente, tipo, meio agora, a favela venceu. Tipo, ter esse orgulho de dizer que, porque eu também tive muitos amigos que morreram. Sim. Muitos amigos que sucumbiram no caminho. Amigos potentes. Pô, amigo que eu ia pra casa deitar no chão depois do almoço. Porque eu gostava do chão da casa dele, que era frio. E faleceu, morreu, porque por mais que tivesse ali com a gente, ele, enfim, a cabeça dele Rumou para outra coisa. levou ele para outro caminho. Infelizmente a violência assim também é triste, mas a gente e vejo quantos potenciais são perdidos nessa violência, né? Isso me entristece muito, porque eu sei que a minha visão de humanidade, eu vou entrar num assunto um pouco mais profundo existencial. Vai, joga. Minha visão de humanidade é a gente se explorando no máximo. Onde todo mundo tivesse oportunidade para tudo. Imagine se todo mundo tivesse oportunidade de tentar explorar o máximo que você pudesse explorar. Acho que seríamos uma sociedade imbatível. Seríamos. A gente só explorando o potencial, porque todo mundo tem potencial. Não tem um indivíduo nesse mundo que nasça sem potencial. Todo mundo tem potencial. Eu acho que, existencialmente falando, o que acaba com... Eu vou resumir, mas eu não vou diminuir a situação. Mas um exemplo, assim, hoje é assim, a gente não tá se relacionando mais com o que eu posso ser. E passa porque
É óbvio, se você não coloca, e aí a gente vai falar da noção de limite, se você não coloca a perspectiva no olhar dessa pessoa, Uhum. você não faz ela sonhar, Uhum. né? E aí são particularidades que a gente não pode falar por todo mundo, porque todo mundo é muita gente. Exatamente. Mas a vontade é sempre de ser o outro. Por causa das mídias sociais, É. cara. Isso eu sei que também às vezes é uma chave, um ponto de virada para pessoas que não tinha possibilidade nenhuma de ter poder acesso, né, à grana em si, talvez, e que de fato abre portas nesse sentido. Mas também a gente se prende no universo do outro em achar que a vida do outro sempre tá melhor do que a nossa. É. Coisas que eu evito fazer, Nando. Não posto foto de comida no Instagram. Porque eu não sei o que é que tá no prato do outro. Sim. Eu evito. É. Não vou falar pra você que você levando falar que eu nunca postei. Eu devo ter postado em algum momento também, mas evito. Evito postar foto de onde eu possa causar. Eu sei que parece um pouco, que nada, você, você tá vendo sua vida, a vida é sua, mas a vida é minha, justamente isso, pra que eu preciso mostrar pro outro? É. E eu acho que também, às vezes, isso pode provocar um gatilho, ou provocar. Eu sou cuidadoso de fato, isso. Uhum. Você vai ver eu postar coisa de treino, porque eu acho que tem que incentivar a pessoa a treinar, sabe? O cara vai treinar, assim, mas não no sentido de. Fala assim, de que eu acho a prática da atividade física uma coisa importante. Então, Sim. assim, eu vejo como um processo também de bem-estar. É bem-estar, de fato. Então, assim, são coisas que eu posso, mas assim, evito postar coisas que eu sei que não são relevantes e que não estão colaborando. Então, assim, outra coisa que eu não faço é comentário. Eu falo, pô, velho, Pra quê? perde tempo fazendo comentário. Tipo assim, eu olho e falo assim. Então, a rede social, ela de fato traz um mundo que poucas pessoas vivem. Quem tá vivendo nem tá vivendo aquilo de Nem tá verdade. vivendo. Porque a gente que trabalha com cinema sabe que uma montagem pode fazer. Toda a O poder de diferença. uma montagem pode ter. Então, assim. E as pessoas ficam nessa aí de achar que. Infelizmente, hoje eu vejo também que as pessoas optam, às vezes, por meios mais simples, por meios mais. Né? Porque nem todo mundo quer estudar, às vezes, né, cara? Não é fácil, você sabe disso, né? É. Você sabe que não é fácil. Isso aí Nesse interim do querer estudar, Uhum. porque, por exemplo, eu tava pensando, minha cabeça tá a milhão aqui, né? Como é que eu vou conectando com as relações, e pra mim tá tudo conectado. Malucão, levou. Não, tá ótimo. E tá tudo conectado, porque a relação direta que a gente precisa estabelecer é a sua figura. Você em si representa o que a gente tem que celebrar. O que a gente precisa é só colocar foco nisso. E é por isso que eu tô muito calmo, muito tranquilo e gostando bastante da conversa. Mas você levantou uma bola que eu acredito, que algumas pessoas, Reinan que tá aqui também, acredita, a gente já conversou sobre isso, que é sobre educação. Uhum. E eu queria, às vezes, falar para algumas pessoas que têm muito potencial, ou até aquelas pessoas que têm algum potencial que a gente ainda não sabe qual é. Eu queria falar assim, cara, minha mãe passou 2 madrugadas para me matricular. Isso não tá longe. Isso foi há menos de 30 anos atrás. Sua mãe também deve ter perdido noite para garantir vaga. Importância da educação? E hoje que existe um avanço da educação. Sim, existe. Existe um avanço de acesso à educação. Mas em contrapartida, e aí eu posso estar falando pura e simplesmente de um lugar da onde eu vejo. Eu estive dentro da sala de aula não como professor formal, mas como coordenador de projeto cultural. É que às vezes parece que é compulsório você estudar. Sim. É compulsório. Não, é compulsório eu estudar, então eu vou. E não é uma conquista, sabe? Sim, sim. A educação, seja ela básica, fundamental e ensino médio, nem se chama mais assim agora. E essa é a nomenclatura mais nova. E a faculdade também. E é também isso, né? A educação é para te transformar num ser humano melhor.
e por consequência intelectual, você vai ser um melhor remunerado. Sim, Vamos claro. pensar O assim. objetivo final, às vezes, é isso mesmo. Não pode ser o único. Não é, mas porque o capitalismo, a gente tem que ter acesso às coisas, senão a gente E se a gente está no capitalismo, vamos entender o jogo também, né? o jogo não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Então, assim, meu filho, né, formou agora no ICEA, no antigo ICEA, né? Uhum. E eu percebia que na escola tinha muitas atividades, né? Porém, também eu percebia que hoje, assim, a gente vê muito na escola de teatro, principalmente no curso de licenciatura, como a gente pode é, 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 trazer novas propostas de ensino, né? Para que o ensino não seja tão maçante, não seja tão, tão técnico, tão, sabe? Então, o tempo todo, geralmente, né? A gente pensa muito nesse sentido do teatro como processo de libertação, como processo de, 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 de um facilitador, né? Entre matérias, enfim, que pudessem, né, transformar uma aula, um professor de história, um professor de geografia, poder reutilizar o teatro, enfim, contar um assunto ou uma matéria, ou um tema, né? E eu percebo que hoje o aluno ele não precisa se esforçar tanto para atingir o objetivo de concluir o ensino médio. Uhum. Por mais que hoje a gente tenha muitas políticas, tem o pé de meia, tem vários tipos de políticas nacionais e federais para incentivar o aluno a ir à escola, frequentar a escola. Mas é como se, tipo assim, eu tenho que estudar, eu posso ser, Influencer. sei lá, eu posso começar a fazer aposta esportiva, eu posso vender rifa, eu posso. Sabe, é como se. Não estou falando que isso acontece com todo mundo. Sim. Tem Todo mundo é muita é gente. Né? muita gente. Eu tô falando que é a minha percepção. E não tô falando de forma leviana, porque eu tenho um filho que estudou durante o ensino médio dele todo na escola pública. Eu estudei em escola pública. Eu tenho aula em escola pública. Então, assim, o que eu percebo que de fato que as coisas estão um pouco mais fáceis. Sim. Sabe? A gente se pelava de medo de perder de ano, cara. Era um problema. Tipo, né? Pô, que recuperação, caramba, tem que estudar. Por mais que você mangueasse o ano todo, chegasse a fazer a prova, você tinha que estudar. E hoje eu percebo que o ensino médio ele é só uma etapa. Sim. Eu sei que é uma etapa, mas é só mais uma etapa que tem que pagar e depois você vai pra qualquer faculdade e pronto, e depois você tá. Mas eu acho que, desculpa te interromper, isso reflete diretamente nos serviços prestados. Que seja na medicina, seja na advocacia, seja. O que me irrita muito são profissionais. É difícil você achar uma pessoa boa hoje, cara. Sabia? Sim, não sabia. Eu tô falando de. Velho, eu construí minha casa, eu tive que ter 3 pedreiros pra construir minha 3 pedreiros ditos profissionais. E tô falando que hoje em dia as pessoas já se nomeiam antes até de ser, cara. E aí, esse avanço, por que acontece? A gente tem políticas públicas, tem incentivos, a gente celebra essa abertura, você é fruto da educação e da arte, eu sou fruto da educação e da arte, eu acho que se com 14 anos eu não tivesse assistido o meu primeiro espetáculo, cara, eu não sei o que seria de mim. Caramba, qual foi o espetáculo? O Seco da Seca. Eu não... Fernanda, minha irmã, você conhece, né? Sim. Como uma atriz péssima, horrível. Vale estudar bichinha, não, velho. Não, é uma excelente diretora. Agora, como uma atriz naquela peça, eu não sabia nem que era ser mas a bicha era... Não, mas na verdade, voltando a falar sério, teve um festival de teatro no município, virou uma febre na cidade. Sabe o que é a cidade e todas as escolas falarem do festival? Sim, sim. E que a gente tinha que ir pro Centro de Cultura. Sim. Eu fui, porque minha irmã estava em cena, Uhum. aí não tava tão ruim assim não, mas o espetáculo, aquela mágica na minha frente, assim, eu olhava e eu via personagem, e
falei, não é possível que isso está acontecendo. E eu sei que é mentira. E o absurdo é isso, né? Eu sei que é mentira e eu quero acreditar nessa mentira. E eu com aquela coisa de não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Resultado. 25 anos depois, estou aqui. Eu fazendo teatro, fazendo teatro há 25 anos, né? Fui espectador do Cine de Cultura, fui técnico do Cine de Cultura, fui coordenador do Cine de Cultura, e tudo isso para dizer que a educação e a arte modificou. Então, esse avanço, porque às vezes a gente fala assim, eu quero me ver representado. Mas que representação é essa? Uhum. Porque a sua representação tem que falar bem de você. Exato. Eu não assisto televisão, canal aberto há um tempão. Nem eu, cara. Tem um Não assisto tempão. televisão há um tempo. Eu tenho televisão para YouTube porque aí eu já vejo, gosto muito de podcast. Também gosto. E aí, mais de videocast, né, que a televisão, né, mas um dia eu olhei para mim e falei assim, velho, só fala mal de mim. Se um amigo seu só fala mal de você, você vai andar com ele, velho? A televisão, aquela que eu assistia, e aí é onde eu vou entrar pra pergunta, aquela televisão que eu assistia só falava mal de mim, eu abandonei, abri mão. E isso deve ter o quê? Uns 12 anos. Acho que foi quando eu viajei, porque eu viajo eu vim pra Salvador, morar em Salvador, e aí eu não tinha televisão. A primeira coisa que aconteceu, eu perdi a matemática de horário. Antigamente eu sabia que hora de cada coisa. Sei. Nem percebi quando a novela das 8 passou a ser das 9. A última vez que eu assisti televisão é por causa de TV Globinho, é só pra assistir Dragon Ball, o resto. Esquece. E é isso. E aí a minha pergunta, ou a minha provocação vai em cima disso, assim. Como é que a gente celebra isso, mas também entende que os próximos passos precisam ser dados? Porque a educação está aí, a arte está aí, a gente está quase pagando para as pessoas irem assistir a gente, né? Mas como é que a gente celebra o acesso às pessoas negras e de comunidade? Como é que a gente desperta essa vontade? Com mais investimento. Com mais cultura e com mais educação. Porque é como um filho teimoso. Você vai falar uma vez, 2, 3, 4, 5, que tem que ter paciência. E eu acho que a solução é continuar investindo e continuar oferecendo mais ainda. Sabe? Porque uma hora vai entrar na cabeça. Nem que seja por osmose vai entrar na cabeça. Porque a deseducação entrou assim, né? A deseducação entrou assim. A mídia faz o tempo todo isso com a gente. A mídia faz isso o tempo todo com a gente. Força a gente comprar, força a gente consumir, diz que você não tem, diz que seu amigo tem mais que você não tem um carro do ano, que você não tem uma moto, que você não tem dinheiro, que você não tá comendo. O tempo todo diz isso pra gente. E a gente, enquanto arte educador e quanto cultura, tem só mais investimento, tem que ter mais investimento, tem que fomentar, sabe? A cultura, a arte, a educação, e uma hora vai entrar. Eu acho que a gente avançou e tá avançando e vamos chegar lá. Eu sou muito positivo, muito otimista. O que o Luigi do liceu, ou aquele Luigi que deitava no chão da casa do colega, não via, ou não tinha nem perspectiva, e hoje você vê, tá nítido nos seus olhos? Sabe que eu não via? Por incrível que pareça, o que eu não via era o quanto éramos segregados. Eu não percebia isso. Depois que eu percebo, eu falo, poxa, tá faltando gente ali, velho. Por que só tem branco ali, cara? É o que eu não percebia. E hoje eu percebo que aí tem umzinho lá no canto, aí tem outro ali. Eu falei, rapaz, então era bem pior do que isso? Por quê? Justamente eu não me via, né? A gente não se via, né? A gente não se via. Então eu comecei a perceber, e hoje ainda a gente se vê pouco. Sim. Imagine como a gente
Você tá entendendo o que eu tô falando? É. Então, assim, hoje eu percebo que eu não percebia o quanto éramos apagados de alguma forma. Apagados não, só ficava assim, acho que distanciados, acho que afastados ou ausentes, né? Uhum. Seja em espaço político, seja em televisão, TV aberta, até hoje eu não entendo, cara. A gente, na Bahia, aí eu entro no consultório e o slogan é sempre um casal branco, sorridente. Eu Uhum. entendo, aí eu penso, aí eu paro do ponto de vista, falando, vem cá, tá, beleza, vamos lá. Ele tá fazendo essa propaganda, então ele quer atingir tanto público, mas, sabe, tem coisas ainda que as Não pessoas conversam, né? não cabe, mano. Entendeu? De você fazer um outdoor e pegar uma imagem qualquer, jogar lá, são coisas que eu não percebia, que hoje eu percebo. Percebo que, que a gente avançou também nesse sentido. Hoje você vê muito mais, é, 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 como eu falo, posso dizer, fortalecimento da cultura negra dentro do próprio estado da Bahia. E como as pessoas, elas se Eu vou pedir pra você libertaram. falar um pouquinho mais alto, que eu tô com a impressão de que Tá. você deu uma baixada. Eu acho que o cansaço bateu. Não, assim, eu percebo que hoje a negritude ela é muito mais presente. Hum. Sabe, eu tava no, eu percebo que já tem feira de empreendedorismo, Empreendedorismo. empreendedorismo, obrigado. Eu percebo que já tem muitas coisas direcionadas, sabe? Com propriedade, seja na área do ramo da beleza, seja no teatro, seja, sabe? Eu também percebo que muitas pessoas se utilizam também Sim. dessa dessa notoriedade, né? Dessa notoriedade não, fala assim, Representatividade. dessa representatividade que e aproveitam isso e faz de forma, é claro, capitalista Uhum. para poder atingir de fato o objetivo que ele quer, seja na massa, seja de forma de retorno financeiro. E aí, então eu percebo também o que não, isso aqui é só Só fumaça. fachada, só fumaça. É, Isso aqui de fato é uma coisa mais importante, uma consistente. pessoa aqui. Então, é isso, eu A acho. gente tá falando, né, e tá encaminhando muito sobre a mudança, o que que Uhum, promove a mudança. No nosso caso, a gente consegue identificar, e talvez a gente esteja aqui muito mais no espelho, né? Eu acho que nossas histórias se parecem muito, então talvez quando você tá falando, eu tô me escutando falando, né? uhum, E mas existem os lugares que a gente precisa ocupar. A gente precisa ocupar em lugares de lideranças comunitárias, lideranças partidárias, lideranças políticas, lideranças nas sim, empresas. sim, A gente precisa. A gente consegue ver isso hoje. sim, sim. Só que a gente está discutindo quem está no poder e não o poder. Uhum, Então o que que acontece? Se a gente não discute o poder, a gente simplesmente vai entrar e vai fazer a mesma coisa. exatamente. Então a provocação é: quais são os lugares, primeiro, que você vê que a gente está ocupando e a gente tem ocupado bem, e quais são os espaços de poder que precisa acabar? Não é sobre o branco está, o preto está, ou talvez a ideia de Sim, de poder. poder, sim, sim. Eu fiz até um exercício mental que se as diferenças estão apenas na relação de poder, ou se está de fato na pele, ou no gênero, A ou na sexualidade. sexualidade. Eu fiquei pensando, se a gente resetasse a sociedade e fossem lideradas por mulheres, Hum. será que seria tudo diferente? Se a gente resetasse a sociedade e fizéssemos o inverso, como. Já assistiu aquele filme? É um filme. Qual é? A cor da minha pele? Não, onde tem uma reversão cultural, onde. Dos olhos azuis? Não, onde uma menina branca
cresce num mundo cercado de pessoas Não. pretas. Assim é só Tarzan. Cara, não. Eu vou procurar o nome, me esqueci. É um curtazinho-metragem que tem. Se de fato o mundo fosse liderado por pessoas pretas, não fosse um mundo europeu, fosse uma civilização africana que tivesse crescido, será que seria diferente? Seria que não existiria subjugação? Será que não existiria preconceito? Será que seria tudo diferente? Uhum. Então eu me pergunto, claro que existiram, e a gente não vai negar que existe, né? Existiram as questões raciais, falando num mundo utópico, num mundo Zero distópico, game. zero game. Se a gente fizesse, será que seria diferente? Eu acho que a relação de poder, ela se sobrepõe, às vezes, além dessas questões raciais e sexuais, de sexualidade, de gênero, de cor, e eu me pergunto se não é o poder pelo poder, Uhum. sabe? Se não é o poder pelo poder apenas. Então, eu acho que o poder pelo poder em si, ele vai existir, e em certos lugares não importa o tipo de representatividade que você tenha. Não importa. Eu acho que a relação de poder, ela sempre vai trazer alguma desgraça, independente de quem esteja ali. Mas existem lugares que, se isso não existir, claro, positivo. Uhum. Eu acho que a gente deveria. Já tivemos inúmeros presidentes brancos, já tivemos uma presidente mulher, acho que deveríamos ter um presidente preto. Cara. Tem uma coisa que são os panafricanistas lá em África, que são as pessoas que levaram seus países à libertação do colonizador. Uhum. O que acontece? Isso que eu falei, foi de coração. Um por um morreu. Um por um morreu. Entendi. E o que aconteceu? O sistema branco europeu, ele percebeu, olha, a gente não vai perder. Uhum. Então, vocês vão depender da gente. Teve país africano que pagou indenização para a França por eles terem conseguido a liberdade. Sim. Olha só que loucura. O que eu tô dizendo, por que eu tô dizendo isso? Porque não basta você ser negro. Uhum. Se você não tiver entendimento do que isso significa, Perfeito. de como você se relaciona com isso, não você vai, vai estar ali enquanto capital. O Stuart Hall que fala muito bem sobre isso. A identidade, ela é transitória. Uhum. Então, por exemplo, você vai se identificar com alguém por causa do país, mas daqui a pouco por conta da cor, por conta do gênero, e tudo isso vai mudando de espaço. Sim. A questão é, tudo isso tem que forjar seu senso de humanidade. Sim. Então, se você é uma pessoa preta, negra, preta, que vende o seu capital simbólico, e aí a pessoa pode falar assim, mas nós temos aqui uma quantidade enorme de pessoas pretas, Sim. que pensam como que só estão ali pelo exercício do poder. Sim. Aí não adianta. Não adianta. Não adianta. E tem uma coisa, existe racismo, sim. Sim, claro. Bom dia Brasil, racismo. Bom dia mundo, racismo. Uhum. Misoginia, machismo, LGBTfobia. Sim. Só que tudo isso está atrelado a um universo maior, que é o sistema capitalista. Porque uma coisa está implicada. O capitalismo, ele precisa da exploração. Com certeza. Se você não tem o consumo, a exploração, a divisão por poder ou por bens, você não consegue fazer com que o consumo seja a ordem do dia. Sim. Então, do tipo, eu coloco alguém em algum lugar e subjugo um outro alguém. Porque eu também estou fazendo com que esse alguém queira ser essa pessoa. Sei. E essa coisa que eu acredito, e aí talvez eu provoque para você, talvez não, estou provocando para você falar, a gente precisa deixar de querer ser branco para entender o que é ser um preto ou uma preta dentro do universo do poder que a gente tanto questionou e que novo poder é esse que a gente vai colocar. Se não vai ser só a relação de poder pelo poder. Se é. Como eu falei, né? Não, de fato, a gente cirúrgico. provocar mudanças
significativo, ou se a gente vai deixar o sistema corromper a gente e a gente não vai fazer nada, vai ser só uma pessoa representando uma coisa que não tá provocando nada, né? Então, É. assim, eu vejo que a gente precisa ocupar os espaços de poder mesmo. A televisão, eu acho que é ocupar, quando eu falo, não é tomar, não, que todo mundo acha que tá falando que é pra tomar tudo. Não, é pra ter também, É. pra ter todo mundo lá, porque... Imagine se todo mundo tivesse oportunidade, né? Exatamente, é pra ter todo mundo lá. Porque esse que vai fazer esse diálogo acontecer, a gente não pode ter medo de conversar, dialogar, eu acho que é isso. Em síntese, é do tipo, como porque se a gente não questionar o poder e questionar quem tá no poder, Uhum. é um desserviço, porque, por exemplo, daqui a 200 anos a gente vai ter uma comunidade toda negra, vamos supor, Uhum. e a nossa felicidade vai ser em ver pessoas brancas sendo escravizadas? Não, É isso? com certeza. Tipo, a gente vai ter um matriarcado, e não sou a favor do patriarcado, mas é isso, assim, a Eu gente... disse, se é o poder pelo poder, Não tem porquê. não tem lógica a gente resetar o mundo e... Por isso que a gente tem que entender... Como eu falo assim, eu acho que todo mundo tem um propósito no sentido de objetivo de vida. Eu acredito que todo mundo deva ter. Não falando que todo mundo tem, todo mundo deva ter, eu acredito ter, ou também que não queira ter, não ter. Sei lá, Uhum. porque hoje são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas assim, eu sei que a gente pode contribuir enquanto potencial. E um espetáculo meu que eu dirigi, que foi essa rede de Memórias Compartilhadas, eu trazia justamente essa ideia de ser humano enquanto potência. Enquanto potência e eu falava entre poder e potência, né? A Uhum. diferença de poder e a diferença de potência, eu falava muito sobre isso. E quanto nós somos seres potentes. E eu sou fascinado nessa parada porque a gente é muito foda. A gente é muito foda tanto pro bem quanto pro mal às Sim. vezes, né? Mas essa capacidade de mudar e de transformar, essa potência que a gente tem, que eu falo e repito tanto, é que me impressiona. Que me impressiona muito. Então, assim, eu vejo uma sociedade futura muito mais é, 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 diversa. Sim. Eu acho que isso é notório, vai acontecer. Eu acho que as pessoas se assustam às vezes com nada, sabe? Se assustam com nada, mas eu sou muito otimista. Eu acho que estamos caminhando. Se não acontecer alguma desgraça, amanhã um cometa não bater na Terra. Deus é mais, uma terceira guerra mundial, Deus é mais. Deus Então, é mais, assim, pelo amor. é que nem a madeira, debaixo da madeira. Deus fala, ô pai, ilumina a cabeça desse bicho aí pra não. Então, assim, eu acho que vamos conquistar, vamos começar a entender. Eu acredito nisso, a gente vai começar a entender. A gente vai desenvolver. A gente vai Pra gente finalizar de forma linda, obrigado, cara. Cara, você não sabe a felicidade. Isso é uma loucura, você chama o doido. Não, você não sabe a felicidade que eu tô transbordando aqui nesse encontro. Se o Luigi de hoje encontrasse o Luigi, Uhum. essa imagem é foda do Sim. que talvez você deitasse no piso da casa dele, porque tinha cerâmica, né? Talvez. Sim. Tipo, Era aquele chão vermelho, cara. aquele vermelhão, né? Aquele vermelhão que era pintado, o chão que era tipo um contrapiso pintado. Isso. Se o Luigi de hoje encontrasse aquele Luigi, Uhum. o que ele diria pra ele, velho? Faça tudo igual. Faça Velho, tudo igual que faça você tudo leva. igual. Nando, eu sou um homem. Eu sou um homem. Tenho tudo. Eu tenho tudo porque eu já experimentei todos os tipos de amores nessa vida. Eu tenho amor eu fico emocionado de falar isso. Eu tenho um amor de mãe. Eu tive amor de pai. Desculpa, você falou alguma coisa no começo que eu não Eu entendi. tive amor de mãe. Uhum. Tenho amor de mãe. Tenho amor de pai. Tenho amor de meus amigos. Tenho amor dos meus filhos. Tenho amor da minha mulher. Eu tenho tudo, cara. Eu acho que às vezes as pessoas morrem tentando sentir o amor e nunca sentiram o amor. Eu senti todos os tipos de amores que o ser humano poderia sentir, eu acho que eu já senti. Então eu sou um homem feliz dentro dessa perspectiva. Eu me sinto muito privilegiado por ter vivenciado
tantas formas de amores diferentes. É mais ou menos isso. É isso aí, então, obrigado. Obrigado a você. Até me emocionou, nada, pelo amor de Deus. Até me emocionou aqui agora, velho. Precisava disso, velho. Luigi, muito obrigado, velho. Eu, meu irmão. Prazer em ver você. Velho. Prazer imenso mesmo. Eu desejo tudo de bom pra você, pra sua você também. família, pra nossa história, né? Essa Sim, história sim. que vai vir, pra celebração do que nós somos, pra celebração desse amor, pra celebração desse lugar que a gente tem vivido. Obrigado. Viu? Obrigado você. Vai desculpando aí qualquer coisa. Então é isso, gente. Obrigado. Tchau. Que massa, cara. Porra, que foda! Pô, a vida é boa demais, tá vendo, velho? Do nada, do nadão.